Você sabia que já existiu um exército inteiro derrotado por coelhos? Sim, isso realmente aconteceu. Em 1807, Napoleão Bonaparte, o homem que dominou metade da Europa, decidiu comemorar uma vitória com uma caçada. Ele pediu aos servos que preparassem o evento, mas em vez de pegarem coelhos selvagens, eles compraram milhares de coelhos domésticos famintos. Quando soltaram os animais, Napoleão esperava um desafio divertido. Só que os coelhos atacaram o exército. Milhares deles correram em direção às carruagens, subiram nas botas dos soldados e cercaram o próprio imperador. Napoleão, o cara que enfrentou impérios inteiros, teve que fugir de um exército de coelhos assassinos. Mas calma, isso é só o começo. A história da humanidade está lotada de episódios tão absurdos que parecem saídos de um filme de comédia ou de terror. Em 1518, uma mulher começou a dançar sem parar nas ruas de Estrasburgo, na França. Um dia, 2 dias, uma semana, e nada de parar. Em poucos dias, centenas de pessoas começaram a dançar também, sem motivo, sem música, sem controle. Alguns desmaiavam, outros morriam de exaustão. Os registros históricos chamam isso de a epidemia da dança, e até hoje ninguém conseguiu explicar. Alguns dizem que foi histeria coletiva, outros acreditam que as pessoas foram envenenadas por um fungo que causava alucinações. Mas ninguém tem certeza, e se você acha que a humanidade sempre foi racional, pensa de novo. Durante a Idade Média, animais eram julgados por crimes. Isso mesmo, tribunais de verdade com juízes, advogados e testemunhas. Porcos eram acusados de assassinato. Galinhas eram julgadas por feitiçaria. E ratos eram condenados por roubar grãos. Em alguns casos, o advogado de defesa realmente tentava convocar todos os ratos para o tribunal. E claro, eles nunca apareciam. Mas o julgamento acontecia mesmo assim, e muitos animais eram executados em praça pública. Agora, segura essa. Em 897, a Igreja Católica fez algo tão insano que até hoje é difícil de acreditar. O Papa Formoso, morto há meses, foi desenterrado, vestido com as vestes papais e colocado em um trono para ser julgado por outro papa. O corpo apodrecido foi interrogado diante de um tribunal cheio de cardeais. Esse evento ficou conhecido como o julgamento do cadáver. No fim, o corpo do Papa morto foi considerado culpado, teve os dedos cortados e foi jogado no rio Tibre. E sim, isso realmente aconteceu, mas o ser humano não parou por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano criou um projeto secreto chamado Bat Bomb. O plano era transformar morcegos em armas. Eles prenderam pequenos explosivos nos corpos dos morcegos e planejavam soltá-los sobre o Japão. A ideia era que os animais se escondessem nos telhados e explodissem ao amanhecer. Só que os testes deram errado. Os morcegos fugiram e explodiram dentro da base americana, incendiando os próprios prédios. E já que estamos falando de guerras, em 1932, na Austrália, aconteceu a Grande Guerra dos Emos. Sim, contra aves. Os agricultores estavam sendo invadidos por milhares de emas que destruíam plantações. O exército foi enviado com metralhadoras para resolver o problema. Mas as aves eram rápidas, imprevisíveis e praticamente invencíveis. Depois de semanas de confronto, o exército desistiu. Conclusão: os emos venceram a guerra. Agora vamos para um dos momentos mais bizarros do Império Romano. O imperador Elagabalo, conhecido por ser completamente insano, fazia banquetes gigantescos e mortais. Ele colocava tigres e leopardos soltos entre os convidados só para ver o desespero. Servia pratos feitos com ouro e pedras preciosas, só para zombar da elite. E em uma dessas festas, ele mandou encher o teto com flores, tantas que quando caíram, as pétalas sufocaram vários convidados. Sim, morreram esmagados por flores. Agora viaja comigo para a Idade Moderna. Em 1958, os Estados Unidos decidiram testar uma ideia absurda: explodir uma bomba nuclear no espaço.
A operação se chamou Starfish Prime. Eles queriam ver o efeito da radiação fora da Terra e mostrar poder contra a União Soviética. A explosão foi tão gigantesca que iluminou o céu por mais de 1000 quilômetros, queimou satélites e quase causou um desastre global. O planeta teve sorte. Se o cálculo estivesse errado, poderia ter danificado a atmosfera inteira. Mas nem sempre a insanidade vinha de governos. Na Escócia do século XVII, uma família chamada Sawney Bean viveu por décadas em cavernas à beira-mar. Eles atacavam viajantes, roubavam e, sim, comiam carne humana. Tiveram filhos, netos e bisnetos todos entre si. Quando foram capturados, mais de 40 pessoas foram encontradas mortas e esquartejadas. O rei mandou executar todos sem julgamento. Essa história é tão chocante que até hoje os escoceses não gostam de falar sobre ela. E não dá para deixar de fora o mistério do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 alpinistas russos morreram em condições inexplicáveis nos Montes Urais. As barracas estavam rasgadas por dentro, os corpos espalhados na neve, alguns sem roupa, outros com fraturas impossíveis. Alguns tinham os olhos arrancados e a língua faltando. O governo soviético encobriu o caso e só décadas depois os arquivos foram abertos. Mesmo assim, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Experimento militar? Alienígenas? Criatura desconhecida? O mistério de Dyatlov continua sem resposta até hoje. Mas calma, ainda tem mais. Durante a Primeira Guerra Mundial, um piloto alemão chamado Barão Vermelho ficou famoso por derrubar dezenas de inimigos. Mas o que poucos sabem é que no dia da sua morte, ninguém conseguiu descobrir quem realmente atirou nele. 3 exércitos diferentes, britânico, canadense e australiano, alegaram o feito. Até hoje, o verdadeiro autor do disparo que matou o Barão Vermelho é um mistério militar. Agora volta comigo para o Japão feudal. Lá existiu um samurai chamado Oda Nobunaga, que tinha um passatempo macabro. Ele obrigava inimigos capturados a dançar vestidos de demônios enquanto tocava instrumentos para zombar deles. E quando se irritava, mandava incendiar o castelo com todos dentro, inclusive músicos e servos. Ele acreditava que o fogo purificava a alma. Definitivamente não era um cara fácil de trabalhar. E falando em fogo, no século XVII, em Londres, houve um julgamento totalmente absurdo. Um homem foi acusado de feitiçaria porque o pão que ele assava crescia demais. Sim, ele foi preso porque o pão inchava rápido demais, e o povo acreditava que ele usava magia. O juiz ordenou que o homem repetisse a receita em público. O pão cresceu de novo, e ele foi considerado inocente por magia divina. Quer outro caso que parece mentira? Em 1896, uma pequena cidade do Texas relatou que um disco voador caiu e atingiu uma fazenda. Os moradores enterraram o piloto do OVNI no cemitério local, com uma cruz e tudo. O túmulo existe até hoje, e o governo americano nunca conseguiu provar se era falso. Agora, para fechar com chave de ouro, em 1979, a NASA perdeu completamente o controle da estação espacial Skylab. Ela começou a cair de volta para a Terra, e ninguém sabia onde. Milhares de pessoas ficaram apavoradas achando que ela cairia em uma cidade grande. Mas o que aconteceu? Ela caiu na Austrália, e o país multou a NASA por poluir o território com lixo espacial. Até hoje, a multa nunca foi paga. Agora me diz aí nos comentários, qual dessas histórias você achou mais insana? O ataque dos coelhos? O Papa sendo julgado depois de morto? Ou a guerra perdida para os pássaros? E se você quer a parte 2, comenta "Eu quero", porque tem muita história real ainda mais bizarra esperando para ser contada.